A crise mundial de 1929. Nós vamos analisar uma das grandes crises do capitalismo vivenciada ao longo do chamado período entre guerras, entre 1918 e 1939. Vamos destacar os antecedentes, quais elementos acabaram culminando com essa grande crise mundial. Então, primeiro destacar a situação dos Estados Unidos. Ao final da Primeira Guerra Mundial, nós vamos perceber os Estados Unidos como uma grande potência econômica. Os Estados Unidos, no pós-Primeira Guerra Mundial, era a maior potência mundial. Uma produção em larga escala, 40% da produção industrial mundial, alto volume de exportação, uma agricultura mecanizada. Os Estados Unidos era o maior credor internacional. Então, naquele momento, ninguém imaginava que poderia ocorrer uma grave crise econômica, partindo dessa análise aí dos Estados Unidos pós Primeira Guerra Mundial. Nós vamos destacar, no contexto interno, vigorava nos Estados Unidos uma relação entre Estado mais economia, baseado no chamado liberalismo econômico, caracterizado pela não intervenção do Estado na economia. Diga-se de passagem, o liberalismo econômico, a não intervenção do Estado na economia, será tido como o maior vilão da crise de 29. Protecionismo alfandegário, isolacionismo na política externa, mas nós vamos destacar também no contexto interno uma concentração de renda. Então havia uma grande desigualdade social naquele país. Exploração de operários, ausência de leis trabalhistas, altos investimentos na bolsa de valores e uma grande especulação financeira. Até aquele momento a economia norte-americana estava no auge. Mas nós vamos perceber que principalmente a partir da década de 20, notadamente em 1922, nós já vamos começar a assistir aos primeiros sintomas que gerariam a crise de 29. Então nós vamos destacar como causa essencial da crise de 29 nos Estados Unidos, que vai afetar todo mundo. Nós vamos destacar a superprodução de mercadorias. O que é isso? Produziu-se demais, mas não havia mercado consumidor para essa produção em larga escala, tanto no contexto industrial, tanto no contexto agrícola. Então nós já vamos começar a destacar uma queda nas exportações, principalmente em função da recuperação da Europa. É importante que vocês percebam que os Estados Unidos financiavam a Europa pós-Primeira Guerra Mundial. Então a Europa vai passar a partir de 22 por um processo de recuperação da sua economia. Perfeito, pessoal? Isso acabou então gerando todo o contexto, os elementos que vão acabar culminando com a crise de 29. Enfim, chegaremos ao momento crucial, o estopim, que vai ser a quebra da Bolsa de Valores de Nova York aos 24 de outubro de 1929, a chamada Quinta-feira Negra. Naquele momento, o preço das ações de várias empresas despencaram na Bolsa de Valores. Milhares de ações disponibilizadas ficaram sem compradores, ocorreu uma desvalorização total das ações. Era o início da crise de 29. Quais foram as consequências da quebra da Bolsa de Valores? A crise de 29. Desemprego em massa, falências generalizadas, crise do liberalismo econômico, crise das democracias parlamentares na Europa, ascensão de regimes totalitários, o nazifascismo. Vamos destacar o surgimento do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha. E um fator muito cobrado, que está relacionado ao Brasil. O Brasil era um grande exportador de café, principalmente para os Estados Unidos. Então, a partir de 29, nós vamos ter a crise do café aqui no Brasil, gerando uma crise econômica sem precedentes no nosso país. O único país que não sofreu os efeitos da crise de 29 foi a União Soviética. Por quê?
havia passado por um processo de instalação do socialismo, né? A União Soviética era socialista. Então nós vamos destacar naquele momento a União Soviética vivendo um momento de isolamento internacional e em plena execução dos chamados planos quinquenais de Stalin. Soluções para a crise de 29. Nós vamos destacar a recuperação dos Estados Unidos a partir da eleição do presidente Franklin Delano Roosevelt, do Partido Democrata, em 1932. Roosevelt, juntamente com o grande economista John Maynard Keynes, criarão uma proposta econômica ou um plano econômico chamado New Deal, o novo tratamento. Quais eram os elementos do New Deal? Primeiro, a intervenção do Estado na economia. Não se esqueçam, tá, pessoal? O liberalismo econômico foi tido como o grande vilão da crise de 29. Abandono do liberalismo, vamos chamar isso aí de neocapitalismo. Então essas são as características do New Deal, tá? O abandono do liberalismo econômico e o retorno da intervenção do Estado na economia. Como ocorreu a instalação desse plano, né, ou dessa proposta econômica? Empréstimos agrícolas para endividados no campo, destruição de excedentes agrícolas, recuperação de preços, eliminação da superprodução, leis trabalhistas, seguro-desemprego, né, com aumento do mercado interno, construção de obras públicas, né, visando a melhoria da infraestrutura, redução do desemprego e geração do mercado consumidor. Um detalhe importante sobre os efeitos da crise 29 aqui no Brasil, é importante destacar que uma crise econômica, né, a crise iniciada nos Estados Unidos, acabou gerando uma crise política que vai culminar com a Revolução de 30 aqui no Brasil e a ascensão de Getúlio Vargas. Ok, pessoal? Nós vamos destacar aqui as consequências, né, do New Deal. Esse gráfico mostra muito bem isso para nós, né? Aqui nós temos 29, a crise econômica, né, em franca expansão. Em 30 já temos alguns indícios de recuperação. Aqui em 32 nós vamos ter a ascensão de Roosevelt, que juntamente com Keynes criaram o New Deal. Então observe aqui como que foi ocorrendo a recuperação econômica dos Estados Unidos. Perfeito, pessoal?